Quanto à pergunta que me fizeram sobre a Bíblia, ela é verdadeira? Bom, era para ser totalmente verdadeira. Se você pegasse o hebraico e o grego, e na raiz dela, na totalidade, e traduzisse, você teria uma Bíblia verdadeira. Mas tem que também saber que os próprios historiadores sabem que muitas partes da Bíblia, ela tem alguns pedaços que foram deteriorados ao longo do tempo, então fugiu algumas palavras, algumas partes de texto nos originais, então ali foram obrigados a criar raciocínios em cima daquelas partes que estavam ali. E ao longo do tempo, em si, falando de mudança da Bíblia, a Bíblia já sofreu mais de 22 mudanças, transformações. Ela primeiro foi traduzida do grego e do hebraico, que foi acho que só uma parte do Testamento, mas foi traduzida primeiro para o latim, e mesmo assim com milhares de erros gramaticais. Depois foi traduzida para o inglês com mais milhares de erros gramaticais. Depois fizeram outra tradução para o inglês novamente e perceberam que muitas palavras tinham sido colocadas conforme a igreja da época, os tradutores da época, a religiosidade da época colocou nela, e isso não foi diferente ao passar dos anos. Então hoje nós temos 22 traduções diferentes, onde tem Bíblia para tudo. Não tem por que isso, Bíblia de estudo. Se a Bíblia é interpretativa, não tem por que alguém interpretar para você. Você precisa de poder, a Bíblia, ela sendo um livro de cunho espiritual, precisa de poder orar, gerar uma intimidade, aprender a ler devagarinho cada parte da Bíblia, entender a parte histórica dela, a parte poética dela que tem, a parte cartas de verdade, cartas pessoais, as próprias falas de Deus, a história de Cristo. Então, quem é o Espírito Santo, como que move, quem que é essa energia, início, meio e fim da humanidade. Então tudo isso a Bíblia expõe, mas tem que tomar cuidado, porque a Bíblia, na realidade, ela, por ter sido mexida muitas vezes, é uma questão muito séria. As pessoas acham que a Bíblia foi intocável, que muita gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje ela não é totalmente a palavra de Deus, porque ela já foi mudada. Hoje ela é a palavra tanto humana quanto diabólica, quanto palavra que foi uma energia estranha, esquisita, porque por muitas vezes a própria questão de energia negativa, vamos dizer, o diabo, ele não pôde mexer no pensamento da pessoa, ou mudar aquilo que é a fé, que é a palavra lançada. Ele não muda, mas ele muda a escrita. Então, por isso que usou muitas pessoas para poder mudar. Por isso que nós temos hoje no mundo mais de 22 traduções diferentes de Bíblia, como cada denominação diferente, cada segmento religioso construiu as suas. Umas têm determinados nomes que existem no mercado, outras não têm. Uns criaram Bíblia de obreiro, Bíblia de ministro, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da prosperidade, Bíblia, inúmeras Bíblias. Para que isso? Sabe? Mas afinal disso tudo significa dinheiro, para se ganhar dinheiro. Então, a Bíblia já não é mais aquele livro que se vendia milhões de livros ao longo do mundo, e Bíblias a cada minuto se saía várias Bíblias dentro do mundo. Então ela é mais vendida. Hoje já não é mais, porque as pessoas, de tanta confusão que tem pessoas que às vezes têm coleção de Bíblias de 10, 20, 30 Bíblias em casa e não sabe nem o que está escrito dentro delas. Até mesmo os teólogos mesmo não conhecem bem a Bíblia. Às vezes conhece demais, mas estão dentro da letra, fala só dentro da letra. Então, versos decorados e encaixados, é fácil de poder falar. E é muito fácil a pessoa ter uma boa oratória, ela conseguir juntar textos do Velho e do Novo Testamento e montar uma pregação, uma oratória, uma palestra bonita. Mas isso, o mundo espiritual não encaixa muito bem isso não, porque vai fazer com que as pessoas voltem a estudar a Bíblia montando o texto na cabeça, e não funciona assim. A Bíblia você tem que entender o lado histórico dela, o lado que ela apresenta a questão do amor, a questão da fé, por partes. Não dá para você pensar que tem que ser estudada conforme as pessoas pregam por aí. Então é um zelo e um cuidado. E isso faz com que as pessoas queiram ver somente a questão financeira
E hoje, infelizmente, a Bíblia é voltada muito para as pessoas na questão prosperidade. E o pouco que conhece a Bíblia, que quer conhecer a Bíblia, que ama a palavra que está escrita ali, ele não vai se importar com essa questão de entender a Bíblia por prosperidade, vai por amor. Então a Bíblia é a solução para muitas pessoas, para quem quiser aprender, quem quiser conhecer o mundo espiritual, você só vai conhecer parte dele, porque a outra parte é fé. Então a Bíblia ela não é totalmente verdadeira mais, porque ela já foi mexida no homem. E outra coisa também, me perguntaram em cima disso, sobre a questão por que a Igreja Católica acrescentou livros e ao mesmo tempo por que no Salmo 115 tiraram e várias palavras também, acho que a partir de 1989 para cá começaram a perceber isso, e retirar vários trechos da Bíblia que falam sobre idolatria. Mas ao mesmo tempo os evangélicos criticam que os católicos aumentaram a Bíblia, que os católicos do outro lado criticam que os evangélicos mudaram as palavras. Então qual que é o pior? Acrescentar palavras ou adulterar ela? Isso é se pensar, tá bom? Um grande abraço.